Olá, seja bem-vindo você novamente, né? Tem um cumprimento no inglês que eles falam, né? Que eu achei até interessante, né? Aquele filme Avatar lá do ZT que não existe, mas passou. Mas no mundo espiritual existe coisas semelhantes àquele mundo, né? As plantas que brilham, que cantam, que dançam, até mais do que aquilo, né? No mundo espiritual, que o apóstolo São Paulo não usou nem descrever, de tão maravilhoso que é o que Deus tem preparado para nós, que o apóstolo São Paulo foi arrebatado algumas vezes até os céus, né? Então ele viu muitas coisas maravilhosas que ele falou, não ouso nem descrever, né? Porque ele viu que estava longe ao alcance, o pessoal ia dizer que era fantasia, que era loucura, que era bitolagem dele, né? Então ele nem falou. Que coisas maravilhosas que Deus tem preparado. Mas, então, nesse filme, né, do Avatar, eles falam lá, see you, vejo você. Eu vejo você. Então, Jesus nos vê. Vê você que está aí ouvindo, prestando atenção a essa palavra que vai te defender no teu julgamento. No nosso juízo, toda vez que nós ouvimos a palavra de Deus, prestamos atenção e pomos em prática, ela vai nos defender. Agora, se nós ouvir não pôr em prática e avacalhar, aí ela vai nos condenar, como Jesus falou para eles, né? Já tem quem condene vocês. Eu não condeno ninguém, né? Jesus quer a salvação de todos. Deus quer a salvação de todos. Mas ele falou, a palavra que vocês têm ouvido e a palavra que vocês têm falado será juízo de vocês. A palavra vos condenará naquele dia, né? Então a palavra vai julgar vocês, né? O verbo encarnado, a palavra de Deus, né, vive e eficaz, como uma espada de dois gumes, vai à divisão da medula, dos ossos, da alma e do espírito. E tudo é nu e descoberto diante da palavra de Deus, daquele a quem nós veremos, daquela a quem nós devemos prestar conta da nossa vida aqui na terra. Então que a gente possa ser humilde, falar, Jesus, eu sou imperfeito, eu sou miserável, mas entrego a minha miséria a Ti. Entrego tudo a Ti, Jesus, os meus pecados também, abro o meu coração, vasculha tudo aí, tudo que eu escondo, às vezes até de mim, de tão vergonhoso, mas eu ponho na Tua presença para o Senhor queimar e destruir, me ajudar a sair dos meus pecados. Faça isso, se ajoelhe diante de Jesus, peça perdão, se não conseguir até um sacerdote, né? Se ajoelhe, peça perdão dos seus pecados. Jesus é misericordioso, Ele quer salvar todos, basta você fazer isso. Ele pagou o preço com o sangue dele, né? Não interessa se o pecado é cabeludo, se é careca, como que é os seus pecados. Jesus, ele perdoa a todos, desde que seja sincero, do fundo do coração. Uma vez comentei isso com um espírito, ele falou, então é fácil, vou pecar à vontade e depois peço perdão. Não, não é bem assim não. A pessoa, primeiro que ela já não, como diz o apóstolo São Paulo, ela não quer pecar. Faço o que não quero, como disse o apóstolo São Paulo, mas o que quero não faço, quer ser santo. Então a pessoa já não faz o pecado assim nessa empolgação que ele falou, o Espírito. Eu falei, não é assim não, meu filho. E outro arrependimento não adianta ser da boca para fora. Tem que ser do fundo do coração, a pessoa está arrependida mesmo. Se ela pudesse voltar no passado, ela não praticava mais. É esse pecado que Jesus perdoa. Então entrega os seus pecados a Jesus, né? Porque eu até conversava com ele que na doutrina espírita diz que você vai reencarnando, e você mesmo vai pagando seus pecados, que é de Jesus morreu de bobo, né? Porque se ele não pagou os pecados ali, ele foi um trouxa útil, para ver como é perigoso, né, a doutrina espírita. Mas eles não fazem maldade, eles nem compreendem isso. Jesus morreu para pagar o preço dos nossos pecados, nos reconciliar com Deus, desde que nós nos arrependamos profundamente do pecado. E muitas vezes, quando você pede perdão dos seus pecados, a ofensa a Deus e ao próximo é retirada. Mas as consequências do pecado, muitas vezes você tem que pagar na carne, né? Como dizia meu irmão com a sua sacada sábia, falou, Deus perdoa, mas a natureza não. Entendeu? Então, às vezes, não reclame de estar pagando. Por exemplo, quem matou uma pessoa, ele tem como trazer a pessoa de volta? Não. Então, qual a justiça divina? Mesmo que ele confesse seu pecado, peça perdão a Deus. É ser preso. Ser preso, ficar um bom tempo lá, condenado pela justiça humana. Mas ele espiritualmente, a ofensa contra Deus, por isso que no Pai Nosso nós tiramos dívida e a igreja sabiamente colocou a palavra ofensa no Pai Nosso. Porque a ofensa, como disse esse meu irmão também que me trouxe a luz, a ofensa é mais forte que a dívida, é mais que a dívida, é maior que a dívida, entendeu? Então quando você pede perdão, a ofensa é retirada, né? O pecado espiritual, o pecado da alma, do espírito.
Mas o da carne fica, né? Se você puder reparar, igual a pessoa deve um dinheiro para alguém. É caloteiro, como a gente vê alguns que às vezes um valor pouquinho. Tudo bem, quando a pessoa não tem jeito, é arrependida daquelas dívidas, mas não tem como ele pagar a dívida, a gente entende. Mas às vezes a pessoa tem como pagar a dívida e não paga. Dívida que eu falo financeira, né? E depois ele pede o perdão porque ofendeu a pessoa, ficou muito tempo sem pagar. E quando puder, tem o dinheiro, já vai lá e paga a dívida e pede perdão. O perdão é sobre a ofensa e nem sobre a dívida mais, entendeu? Por isso que Jesus falava que se você tivesse uma dívida, era para você acrescentar 1/5 depois em cima. Que dá, eu calculei mais ou menos, dá 20%, né? Você paga aquele valor, eu devo 100, então você paga 120. Devo 1.000, então vai lá e paga 1.200. Né? Tá bom? É uma reflexão. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê sabedoria e dê discernimento, né? Vamos fazer nossa oração e depois vamos para o nosso evangelho de hoje, na liturgia. Hoje, dia 13, maravilhoso, sexta-feira, não tem superstição com nós que servimos a Deus. 13, 1 mais 3 dá 4. Beleza, é um número divino. A metade de 8, oitava aliança. A aliança de Jesus com a humanidade, né? O oitavo dia, recriado o ser humano, né? Porque no sétimo dia selava, né, a aliança. O ser humano pecou, avacalhou, então do sétimo dia foi feita uma aliança no sangue de Jesus, que selou com a ressurreição dele, que seria no oitavo dia para os judeus, né? No domingo, está lá nos apóstolos, na palavra de Deus, se você quiser conhecer mais. Então, para nós não tem superstição de dia, não. Hoje, dia abençoado, o dia que nós comemoramos o Sagrado Coração de Jesus, o dia que ele morreu na cruz para nos salvar, né? Para refazer a criação, que matou o velho homem, para nascer o novo homem no domingo, né? Então é isso. Vamos lá então. Senhor Jesus, nós te louvamos, te benzemos, te agradecemos por esse dia maravilhoso que mais uma vez acordamos vivo, podemos fazer boas obras de amor, de caridade para com o nosso próximo, né? Nós te agradecemos por isso, Senhor. Podemos te amar hoje, nesse dia, através da natureza, dos pássaros, das pessoas, de tudo que o Senhor nos dá, inclusive dos sofrimentos, para corrigir nosso orgulho, nossa soberba. Muito obrigado, Senhor Jesus. Entregamos a Ti e te agradecemos. Ó Divino Espírito Santo, ilumina a nossa mente e coração, que possamos compreender a palavra de Jesus, porque fala que o Senhor revela, Jesus, ó Espírito Santo, o Senhor revela a palavra. E possamos fazer bem todas as coisas, fazer, falar, né, de modo certo, no tempo certo, para as pessoas certas, de modo certo. Muito obrigado ao Divino Espírito Santo. Peço a Ti, Senhor Jesus, envia a Tua paz a essas pessoas, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que a pessoa que ouvir a Tua palavra vá ao Teu Espírito, Senhor, trazendo paz, libertação, cura, afastando os demônios em nome de Jesus, afastando as trevas do coração, os demônios ao redor, colocando anjos ao redor nessa casa e na pessoa, e dentro dela a luz do Teu Espírito, Senhor, nos saiu as trevas, a luz da Tua palavra. Muito obrigado, Jesus, nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Amém. Bom, gente, está lá em Marcos 7, hoje no Evangelho, na liturgia, Marcos 7, do 31 ao 37. Vamos ver se eu consigo ler sem o binóculo aqui, que é melhor, né? Então diz assim, ó. Jesus deixou de novo as fronteiras de Tiro e foi para Sidônia, e foi por Sidônia ao mar da Galileia, quer dizer, Tiro lá na Fenícia, né, onde é a Síria. Ele desceu, que ele tinha ido lá para descansar, mas descansaram um pouco lá e voltaram para a Galileia, onde Jesus ficou morando lá ao lado do mar da Galileia, que na realidade é um lago muito grande, né, o mar da Galileia. Cafarnaum, ele ficou morando. Tiro foi por Sidônia, no mar da Galileia, no meio do território da Decápola, quer dizer, as 10 cidades. Cidades para nós que hoje seriam vilas, vilarejos. Ora, apresentaram-lhe um surdo mudo, rogando-lhe que lhe impusesse a mão. Está vendo? Apresentaram o mundo para Jesus e pediam muito que ele impusesse as mãos. Jesus tomou a parte. Aqui tem uma coisa curiosa. Você vê que Marcos destaca isso, mas se você pegar lá em Mateus 15, 29... ele fala com mais detalhes sobre essa situação. Aqui em Marcos ele resumiu, né? Bom dia. Bom dia. Aqui em Marcos ele resumiu, né? Mas em Mateus lá 15, 29, você vai ver que eram vários surdos, vários mudos, vários cegos, vários
aleijados, doentes, né, uma multidão, e Jesus curou a todos, né? Mas esse teve um destaque porque Jesus fez uma cura de uma forma diferente, mas talvez para exercitar a fé do homem, né? E também mostrar que o exemplo, né, da criação, né? Então apresentaram o surdo e mudo. Ele não escutava nem falava. Parece que falava tudo atrapalhado porque não ouvia. O problema maior era não ouvir. Então não conseguia falar direito. Rogando-lhe que lhe impusesse a mão, Jesus tomou a parte dentre o povo, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, está vendo? Segurou com os 2 dedos nos 2 ouvidos dele. Um dedo de cada mão, talvez um indicador. E tocou-lhe na língua com saliva. Ó. Jesus molhou o dedo dele na língua dele, na saliva dele, e pôs na língua do surdo-mudo. Aí fala, é louco, agora que ele vai pegar uma doença grave, né? Como eu falava para minhas filhas, que às vezes pai, você tomou no meu copo, que não sei o quê. Eu falei, filha, é capaz de você ser curado de alguma coisa. É capaz de eu pegar uma doença grave, pai. Falei, mas Jesus fez isso. Ele falou, Jesus, né, pai? Quem você acha que é? Eu falava isso só para já ir fazendo o evangelho para elas. Vai pegar uma doença grave. Vou pegar uma doença grave, pai. Né? Então Jesus tocou-lhe a língua com saliva, tá vendo? E teve um outro caso também de um cego, que Jesus foi muito curioso isso. Talvez para exercitar a fé dele, também ele tem um grande testemunho da criação de Deus, né? Que Jesus é a fonte da vida, Jesus é o Criador, né? Tudo passou por ele, tudo foi feito por ele e para ele. Sem ele, nada que existe no universo seria feito, né? Então Jesus, um outra feita, o cara era cego de nascença. Jesus levou ele à parte, pegou e cuspiu no pó, né, de Israel, aquele pó amarelo, que não é igual ao nosso barro também, pensar lodo, essas coisas, fedorento, não. Era o pó daquela terra meio amarelada. Se vocês pesquisar no Google Earth, vocês vão ver a terra de Israel como é que é. É uma terra muito boa, adubada, mas é pouca água, então se regando tudo dá lá. E aí Jesus cuspiu naquela terra, naquele pó, fez um lodo e passou nos olhos do homem, né, um barro. Aí você fala, agora sim, tá louco de tudo, agora vai cair o olho do homem. Se ele tinha olho, agora caiu. Vai dar uma infecção, imagine, passar a terra. Mas eles esquecem que Jesus é a cura. Jesus é a cura. Para todo mal, há cura, né? Tem um cantor que fez uma música que eu acho muito bonita, encaixa em Jesus, né? Virá, e para todo mal existirá, né, a cura, né? Que é Jesus. E aí passou no olho do homem aquele barro com saliva, né, dele. A saliva dele é cura, é fonte de vida, é néctar da vida, né? E aí traz também para nós um testemunho. Deus não fala lá no Gênesis, Deus fez, né, formou o homem do barro, do pó da terra, o corpo dele e tal, fez lodo e formou o corpo do homem. E depois soprou o espírito de vida nele, né? Aí juntou o Espírito de Deus junto com o barro, formou a alma, a individualidade humana, né? Então você vê ali Jesus refez novamente aquilo, mostrando que realmente Deus criou o homem do barro, né? O Adão, né? Assim como ele lá na época criou Adão. Eu tenho uma teoria minha, né, extra Bíblia, e já existiam os homens de Neandertal quando criou Adão e Eva, mas eram primitivos, meio animais, né? E depois daí com Caim, né, foi ter relações com as mulheres de Neandertal, e foi onde deu, né, até decaiu a mente humana, mas deu os seres humanos, né? Deu o Homo sapiens, que deu um salto lá, né? Que diz que tem uma lacuna entre o homem de Neandertal e o Homo sapiens, pela paleontologia, esqueci o nome, mas deve ser isso mesmo. Entendeu? Então Jesus mostra ali que ele é o Criador, né? É o Criador do homem, do corpo do homem, né? Então ali ele passou saliva no olho do homem e o homem voltou a enxergar. Agora nesse caso aqui é um surdo-mudo. Aí diz que Jesus tocou a sua língua com saliva, ele levantou os olhos do céu e disse num suspiro, e disse, Éfeta, que quer dizer abre-te. No mesmo instante os ouvidos se lhe abriram, a prisão da língua se lhe desfez e ele falava perfeitamente. Tá vendo? O homem começou a falar perfeitamente. Tá? Proibia que dissesse alguém, mas quanto mais lhes proibia, tanto mais publicava. Ele proibia naquela época porque senão iam tentar fazer ele rei, e aí ele ia morrer na cruz e levar um monte de gente para perder sua vida também, morrer. E Jesus não queria isso, ele ia morrer só. Nem os apóstolos ele não morreu, tanto é que ele falou, não perdeu nenhum, a não ser o filho da perdição, Judas, né, que se matou, né? Mas ninguém morreu fisicamente por causa dele.
Então, por isso que ele falou para o homem não falar, para senão levantar os políticos com inveja e matar um monte de gente do povo, o povo se rebelar e morrer um monte de gente que desnecessário, né? E depois de tanto mais se admiravam, dizendo, eis que fez bem todas as coisas, está vendo que nós pedimos ao Espírito Santo, fez cumprirem, ouvirem os surdos e falarem os mudos, amém? Então é isso. Aí você fala, mas não tem Jesus hoje, mas ele delegou essa autoridade, tudo é possível ao que crer. Se você tiver fé, você recebe. Numa oração, pede um padre, um sacerdote, um pregador, um evangelista, que faça oração. Se você não tiver fé para fazer oração sozinho, e se você tiver fé, você vai ser curado. É isso que eu acredito, porque Jesus delegou essa autoridade. Ele vai Marcos 16, 15 em diante até o 19, lá no final de Mateus também ele diz a mesma coisa, né? Inclusive ele fala para ressuscitar mortos, e fala ainda, eu faço essas obras e vocês farão ainda maiores do que essas, porque eu vou embora, né? Entendeu? E se não estamos fazendo uns dias, as igrejas não estão fazendo, ou só estão aí na conversa besta de prosperidade, e não falam de arrependimento, de perdão de pecados, de confissão, de pedir perdão aos outros, de passar a vida limpa. Essa igreja aí não é de Deus não, que fala só em dinheiro e prosperidade. A prosperidade logo que temos. Se nós começamos a servir Jesus de todo o coração, essas coisas vão vir automático, se nós cumprirmos os mandamentos de Deus. Se nós dermos nossas ofertas, nossos dízimos na casa de Deus, como está lá em Malaquias 3, 7, né? 3, né, do 7 ao 10 e outras passagens da Bíblia que Deus fala, porque o dízimo representa uma miséria, uma migalha diante do que ele fez por nós, que deu a sua vida, o seu sangue, tudo que ele é por nós. E nós vamos lá e não ajudamos na igreja, não ajudamos os outros, não fazemos caridade. Só você fazer caridade, ajudar as igrejas cristãs, ajudar, né, a missão de pregar o evangelho verdadeiro, né? Não aqueles que ficam pregando ideologia e briga política, que a igreja não tem que brigar em política e ficar partidário. A igreja, os cristãos, eles têm que, por exemplo, um sacerdote, um padre, ele tem autoridade para puxar a orelha dos políticos e dar bronca. E também falar para eles da salvação da alma, que eles vão para o inferno se ficarem em corrupção e roubando. É isso que os padres têm que falar. Os bispos podem puxar a orelha de governador. Os cardeais podem puxar a orelha de presidente, dar bronca nos políticos. Dar bronca, não se envolver em partido. Dar bronca em qualquer político. Puxar a orelha e também buscar a salvação da alma deles. Falar que se eles continuarem assim, eles vão para o inferno, os quintos dos infernos. Nas trevas lá e gritar que nem tem uns gritando lá e pedindo para os filhos devolver o dinheiro roubado da população, né? Tá bom? Então fique com Deus, até a próxima. Mais tarde ou amanhã a gente fará outro vídeo. Tchau, gente.